Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine na sua vida, hoje, amanhã e sempre. Se você ama a sua família e quer travar uma luta por ela, diga comigo assim: por amor à minha casa não me calarei, por amor a meus filhos não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Diga comigo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje aprenderei a palavra de Deus. Com coragem confesso, minha mente está alerta, meu coração receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo. Estou pronto para receber a incorruptível e indestrutível semente da sempre viva palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amados filhos de Deus, eu sou o pastor Miller e eu estou aqui para trazer uma palavra abençoada para você. Eu vou falar um assunto muito intrigante. Eu vou falar uma série sobre o arrebatamento da igreja. Porém, eu vou mostrar para você em que momento estamos vivendo para, no próximo vídeo, começar sobre o arrebatamento. Hoje, eu quero abrir um pouco o seu entendimento e mostrar para você onde estamos. E para isto, eu vou ler uma palavra muito sábia que está aqui na Escritura. É através dela que nós aprendemos tudo sobre Deus, sobre o Espírito Santo e sobre a nossa vida eterna. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hoje, Deus está falando pelo Filho, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas nem sempre foi assim. Então, eu quero te falar de 7 dispensações. A primeira, a dispensação da inocência. Eu gostaria que você refletisse comigo que quando Deus formou o homem e a sua esposa e lhes colocou no jardim do Éden, naquela fase da sua vida, naquela dispensação, eles eram santos, inocentes, perfeitos. Eles tinham comunhão direta com Deus. Por quê? Porque eles eram puros. E Deus então tinha comunhão com eles. Quanto tempo Adão e Eva viveram naquele paraíso indescritível, com tudo de beleza, grandeza, excelência, riqueza sem fim? Não sabemos. Foi um tempo interminável. Podemos imaginar, mas não sabemos quanto. Até o dia que ele resolveu desobedecer a Deus, dar as costas para Deus, resolveu fazer o que o Senhor pediu que não fizesse. Porque se ele fizesse,
ele estaria transgredindo e entraria numa nova dispensação. E aí que vem. Você já sabe que Adão e Eva pecaram. Eles comeram por desobediência da árvore da ciência do bem e do mal. Era a única que eles não poderiam comer, mas desobedeceram e comeram. A partir do momento que eles comeram, rompeu-se o período da inocência. Eles entraram na dispensação bíblica da consciência. É como se a vida deles desse uma virada do dia para a noite. A consequência da desobediência: perderam a comunhão com Deus. Aquele momento de comunhão, de abraço, de carinho, de conversa, de presença, de grandeza, de capacidade sem fim, ele perdeu. E ele começou a viver o período chamado da consciência. A Bíblia chama a dispensação da consciência. Aquilo que a consciência mandava fazer, ele fazia. E é claro, continuou fazendo coisas erradas. Foi nessa dispensação da consciência que nasceram-lhe os filhos. E já começou a degradação familiar. E você sabe muito bem que quando eles cresceram, veio um espírito maldito do ciúme e o mais velho matou o mais novo. Mas não ficou por aí. Adão teve inúmeros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos depois que pecou. Nessa dispensação da consciência, observe, o homem não conseguiu viver sem pecar. Pelo contrário, ele começou a ir de mal a pior. Sempre tinham aqueles profetas que obedeciam. E eu poderia citar o nome daqueles principais aqui para vocês. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou resumir. Então, a humanidade, a sociedade, o homem, a Bíblia chama de o homem, ele viveu na dispensação da consciência por um longo período, mas ele pecou tanto, ele começou a entrar num caminho tão degradante, tão imoral, tão destruidor, de tanta indecência, inveja, ciúmes, contendas, brigas, roubos, destruição, numa época de uma degradação, de uma imoralidade tão grande que o Senhor pôs fim à dispensação da consciência. Com o quê? Com o dilúvio. Então a dispensação da consciência começou no dia do pecado de Adão e foi até o dilúvio. Mas por que o dilúvio? Porque Deus disse que a imaginação do homem era continuamente má. Deus diz na sua palavra que a imoralidade foi tanta que Deus não suportou em sua santidade tanto pecado, que aquele homem que formara para sua imagem e semelhança, ele caíra na degradação total, porque ele deu acesso a Satanás na sua vida. E uma vez que ele deu acesso a Satanás, entrou nele tudo que não presta, ainda mais, a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte.
porquanto todos pecaram. Como Deus não pôde mais suportar tanto pecado, mas tanto pecado, que o Senhor Jesus disse que nos dias da sua volta, ele os comparou aos dias de Noé, para vocês verem que nada é novo do que nós vemos na nossa geração. Lá atrás, nos dias de Noé, já aconteceu tudo o que nós estamos vendo hoje. Toda dor, suplício, doença, desgraça, falência familiar, tudo o que nós estamos vendo com nossos olhos, ainda não chegou aos dias do povo que viveu nos dias de Noé. Assim mesmo, Deus deu 120 anos para eles se arrependerem. Olhe como Deus é complacente, amoroso, grandioso. Mas a dispensação da consciência terminou com o dilúvio. Deus começou tudo de novo com Noé, a esposa e os 3 filhos e as noras. Deus começou uma nova família, chamado dispensação do governo humano. Olhe bem, caminhe comigo, que você vai entender daqui a pouco mais. Chamada dispensação do governo humano, o Senhor, ele propôs esse tipo de dispensação, de período de vida, contando que eles seriam aqueles que fariam plenamente a sua vontade. Afinal, estávamos começando uma nova humanidade, partindo das 8 pessoas. Estaríamos, ou melhor, estávamos, como humano que sou, como filho de Deus, estávamos começando uma nova dispensação, um novo período, tudo novo, 8 pessoas. Mas não demorou para que o homem de novo caísse em pecado. Mas num pecado tal que a consequência foi Deus levantar da geração de Sem uma nova realidade. Deus chamou Abraão da terra distante, mandou ele sair do meio daquela gente, abandonar sua terra, abandonar sua pátria, abandonar seu povo, para ele, apenas ele e a esposa, deixar tudo para lá, para Deus fazer dele uma nova nação. Ok? Você está acompanhando. Isso tudo que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus. Terminou a dispensação do governo humano. Chegou a dispensação patriarcal. Começando em Abraão. De Noé até Abraão, governo humano. Também não foi totalmente bem. A humanidade caiu em pecado. E em pecados brutos, grosseiros, que eu não vou poder descrever aqui porque demoraria muito tempo. Mas por conta da devassidão, da incredulidade, do orgulho e da vaidade, ok? Que ocorreu lá já na Torre de Babel, que você pode dar uma olhada no capítulo 11 de Gênesis, o Senhor chama Abraão e retira do meio dos seus, daquela situação, daquela terra, da sua gente, do seu povo, e mandou para uma terra distante para começar uma nova realidade. Lá começou a dispensação patriarcal. A dispensação patriarcal foi bem, mais ou menos, até cair na escravidão do Egito. Ao cair dentro do Egito,
aquele povo que é para ser a bênção, aquele povo lá no Egito, ele pegou a melhor terra do Egito para trabalhar, afinal, era um descendente patriarcal que estava agora reinando no Egito. Ok? Mas quando aquele patriarca, José, ele morrera, acabou a majestade do povo de Israel. Pouco tempo depois, aquele povo nobre, aquele povo patriarcal, aquele povo de Deus, estava como escravo, sendo agora massacrado, moído, escravizado, trabalhando sol a sol por um prato de comida. Hoje seria pelo Bolsa Família, o mínimo que isso. Eles trabalhavam na palha e no barro, sol a sol, o sol do Oriente, sob fiscalização ferrenha, debaixo do sacrifício, debaixo da dor, da opressão, de todos aqueles deuses do Egito, de todos aqueles pecados, tudo aquilo que nós vemos hoje na terra tinha lá, e o povo de Israel lá sofrendo. Aquele povo patriarcal, aquela dispensação patriarcal acabou ali, acabou em José, ok? Mas eles ficaram lá 400 anos, acabaram como escravo, pediram socorro, o Senhor socorreu de lá, e quando o Senhor os tirou, começou uma nova dispensação. Já estamos na 5ª, ok? Na dispensação, chamada dispensação da lei. Uma vez que eles saíram da escravidão, o Senhor chamou o seu servo Moisés, o levou ao monte, chamado Monte da Excelência, o Monte da Glória, o Monte da Riqueza, o Monte da Presença de Deus, o Monte da Comunhão, o Monte da Aliança, ok? O Monte Sinai. Lá o Senhor lhe deu todas as tábuas da lei, a lei pela qual este povo escolhido, este povo chamado, este povo liberto, ele pudesse se pautar, se conduzir. Só bastaria estar obediente, servindo aquele que lhes libertou da escravidão, da opressão de Faraó, da opressão do mundo, que simboliza Faraó, a preço de sangue. Nós sabemos disso. Eles foram libertos a preço de morte e sangue derramado. Começou então a dispensação da lei. Ok? E a dispensação da lei, ali estava, tintim por tintim, ponto e vírgula, a oportunidade daquela nação ser a referência para o mundo todo, e ali então Deus falava com eles e eles falavam com o mundo. Deus não falava com outras nações. Observe que privilégio, observe que relevância, observe que glória. Aquela nação tirada do Egito, com mão forte do Senhor, a preço de sangue e lágrimas. Agora aquela nação, ela tinha acesso a Deus. Deus falava com aquela nação, com os profetas daquela nação. Deus falava, partindo de Moisés, depois Josué, depois Juízes, depois Reis, depois os profetas que sempre teve,
Por eles falava com a nação, e através da nação falava com o mundo inteiro. Esta era a dispensação da lei. Mesmo assim, esta nação escolhida, separada, ela não se deteve, ela quis se assemelhar às outras nações, ao pecado delas. E eles escorregaram e foram se misturar ao pecado das outras nações. Então vejam bem, e eles caminharam um pouco escravo por causa do seu pecado, das suas feitiçarias, das suas magias, dos seus esoterismos. Então tinham reis fiéis e reis desobedientes, reis que guardavam a sua comunhão com Deus e reis que quebravam a aliança, de forma que aquela nação que era para ser a nação santa, o povo escolhido, sacerdócio real, viveu entre escravidão, dor, sofrimento, pecado, por causa da sua desobediência. Nesta quinta dispensação, ok? Chegou um momento que Deus, mais uma vez, cessou o papo com a nação de Israel. Por conta da sua desobediência, por conta do seu pecado, Deus descreveu tudo, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam se arrepender, como eles teriam sucesso e como eles seriam bem-sucedidos e como eles desfrutariam da riqueza e da glória nesta terra, junto com a comunhão com Deus. Mas eles não resistiram, mataram profetas, ok? Escravizaram profetas. Quando um homem de Deus se levantava e apontava o pecado, eles, mancomunados com as outras nações, eles perseguiam os profetas do Senhor, a tal ponto que chegou um momento que Deus não falou mais com a nação de Israel. Cerrou o papo, um juízo de 400 anos de silêncio. O que aconteceu? A nação de Israel caiu em escravidão, em sofrimento, preservando a linha. Sempre havia alguém fiel, sempre havia alguém consagrado, sempre havia alguém temente, sempre havia um alguém em cada geração que preservou a fé, preservou a obediência, preservou a comunhão e o contato com Deus. Mas não foi assim com toda a nação. Por 400 anos, 100, 200, 300, 400, esse povo viveu sem ouvir a voz direta de Deus, até que surgiu o João Batista. 400 anos depois, entre Zacarias, Malaquias, Ageu, Zacarias e Malaquias, os três últimos, 400 anos depois surgiu a voz do que clama no deserto, anunciando Cristo. Quando Cristo veio, ok? Quando Cristo veio dentro da dispensação da lei. Dentro, ouçam bem, Cristo veio dentro do projeto da dispensação da lei, do período da lei, não fora. João Batista surgiu dentro da dispensação da lei. Jesus Cristo veio do céu, se tornou pessoa humana, nascido do projeto que nós já conhecemos, da santidade, do ventre da Virgem Maria, se tornou homem, cresceu, foi batizado nas águas,
Ao ser batizado nas águas, o céu entrou em ação e testificou. A voz bradou com a terra. Olha que coisa linda. Agora é Deus bradando dos céus. 400 anos que não se ouvia a voz de Deus. É de chorar, não é? É de chorar. De repente aparece aquele homem para ser batizado por João Batista e uma voz brada do céu. Quebrou, rompeu o silêncio. Deus agora começa de novo a falar com a humanidade através do seu Filho, dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Agora Deus reata a comunhão. Agora Deus reata a fala. Agora Deus começa a falar. Assim como, olha que revelação linda essa, estou até sentindo no meu corpo a unção do Espírito Santo. Agora Deus começa a falar, como falava antes com Adão, quando ele era puro e inocente. Agora Deus começa a falar através do seu santo Filho Jesus. Não somente na viração do dia, mas todo o dia e o dia todo. Agora, aquele homem que recebeu o nome de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Jesus que é o Salvador, que é o Redentor da humanidade, aquele homem, ele começa a falar como se fosse Deus falando. E tudo que Deus queria falar, ele falava. Tudo que Deus mandou falar, ele falou. Todo o projeto de redenção, agora, daquele homem desobediente. Mas agora uma distinção, que aqui é de arrepiar, e vai longe, ok? Vai longe. Este homem agora, ele não vem somente falando para a nação de Israel. Ele veio falando para e com o mundo inteiro. Como a nação de Israel perdeu a primazia, ela não foi fiel à lei, aos princípios, a ser a voz de Deus na terra. Agora veio o Santo Filho. E a Bíblia está dizendo, nos últimos dias nos falou pelo Filho, nos fala pelo Filho. E ele começou a falar. Ele ultrapassou os limites da nação de Israel. Ele começou a falar com os chamados gentios. Ele começou a falar com tudo e com todos aqueles que o aceitaram. Porque a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque veio para o que era seu e os seus não o receberam, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora o Senhor Jesus Cristo começa a falar com toda a semente de Adão dos 4 cantos dessa terra. E aí, com Cristo Jesus, ainda na dispensação da lei, ouça isso, foi até a cruz. Foi até a cruz. E quando ele completou a obra da redenção, olhe bem, quando ele completou a obra da redenção pelos nossos pecados, eu estou terminando agora. Quando Jesus completou a missão, morrendo naquela cruz, indo ao sepulcro, descendo ao inferno, e seu Espírito que é dos mortos ressuscitou a Cristo, habita em mim,
O Espírito que é dos mortos ressuscitou a Cristo, ressuscita meu corpo mortal pelo seu Espírito que em mim habita. Ouça isto. Quando Jesus ressuscitou, completou, em Cristo a lei terminou, em Cristo a antiga aliança terminou, em Cristo, ouça isto para você nunca mais voltar atrás, em Cristo a dispensação da lei terminou e começou a sexta dispensação, a dispensação da graça. E esta dispensação da graça, ela que começou em Cristo, é a que nós vivemos. Ela é chamada a dispensação da graça, a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito Santo. É a que nós vivemos até hoje. E hoje nós estamos vivendo um momento em que os sinais dados por Cristo Jesus estão se cumprindo. E aqui eu encerro a palavra de hoje, para nós continuarmos no próximo sábado. Eu quero orar com você agora. Não poderia de forma alguma terminar esse vídeo sem orar por você. E eu quero que você, antes de orar, eu quero que você que está ouvindo esse vídeo, eu quero que você se inscreva neste canal. Eu quero que você leve esta mensagem e você vai compartilhar. Você vai se inscrever, vai no sininho, na opção todas. E você vai dar like, quanto mais você puder. E você vai comentar, quanto mais que puder. E você vai compartilhar no mínimo, eu estou pedindo assim, no amor mesmo do Senhor, pedindo o mínimo do mínimo possível, compartilhar com 3 pessoas. Inscrever 3 pessoas neste canal. Porque é muito forte o que eu estou ensinando e o que eu vou ensinar você daqui para frente. É um estudo de períodos de ensino, de muito tempo de ensino. Eu fiz um resumo para você compreender agora, daqui para frente, que nós vamos entrar na dispensação, na sexta dispensação, que é a que nós vivemos. E eu quero que você regale os olhos do seu entendimento, esteja com a mente alerta e coração receptivo, porque você nunca mais será o mesmo. Pai, eu oro agora por estes santos. Eu oro por estes filhos, meu Deus. Eu oro por estes amados. Eu oro para que haja, meu Deus amado, agora um avivamento interior, um avivamento no coração, um avivamento de espírito, alma e corpo, um avivamento pessoal, um avivamento familiar, um avivamento, meu Pai, na igreja do Senhor, um avivamento, Senhor, local e regional, um avivamento, Senhor, celestial na vida de cada um. Eu oro, meu Pai querido, para que o Espírito Santo sacuda, mexa, envolva, ensine, testifique, através do coração aberto, meu Deus, que cada um agora quiser se abrir para Cristo, cada um quiser abrir o seu coração e a sua fé, meu Deus amado, para compreender as revelações sagradas, as revelações que estão aparecendo e sendo reveladas nestes dias, para que ninguém se perca,
mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Pai, eu quero que pais se salvem, filhos se salvem, famílias se salvem, sociedade se salvem. Independente, Senhor, de credo, eu quero que o poder da glória de Deus, do Evangelho, o poder da salvação, o poder da redenção, o poder da remissão, o poder, meu Pai, do novo nascimento, o poder da consagração, eu quero que venha, eu quero que fale, eu quero que testifique, eu quero que reviva, eu quero que sacuda, eu quero que envolva, eu quero, meu Deus amado, que mexa desde o fio do cabelo até a sola do pé, para se prepararem, meu Pai, para o que há de vir, para que estejamos prontos, preparados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu pudesse, eu entraria por esta lente até a sua casa e mexeria com você e diria: acorda, 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 que estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo os últimos dias. Acorda, por favor, acorda. Faz o seguinte para mim, passa esse vídeo para frente, me ajude a encaminhar para frente, porque esta plataforma, ela entende que quando você dá like, quando você manda para frente, quando você compartilha, eu estou fazendo alguma coisa de boa, alguma coisa boa, pelo menos eu julgo, eu estou fazendo, eu estou procurando fazer aquilo que o Espírito Santo está me mandando fazer, ok? Entre comigo nesta batalha, entre comigo nesta guerra. Eu sei que o Espírito Santo falou com você. Ouça mais vezes e mais vezes, porque sábado que vem eu vou continuar. Que o santo amor de Deus, a gloriosa graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo fiquem com você. Um abraço, beijo no coração, até o próximo vídeo.